Boa tarde, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas de automação e introdutório, né? Automação introdutório. Na aula passada nós tínhamos visto sobre simbologia, alguns termos que é necessário a gente decorar e entender esses termos para quando a gente for ler algum manual, alguma coisa, a gente consiga entender o raciocínio do fabricante ou da pessoa que quer passar a informação para nós. Mas antes de a gente começar a aula falando sobre o primeiro ponto aqui, que é sobre sensores, peço a todos vocês que se inscrevam no canal, também deixem seu joinha, apertem os sininhos de notificações e divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conheçam dos cursos de automação como um todo, né? Escola, faculdade, tecnólogo, técnico, curso do Senai, para que possa assim ajudar o canal a crescer, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Na parte aqui que a gente vai ver, a gente vai falar sobre sensores elétricos, né? Então o sensor, ele é um elemento sensível a uma forma de energia do ambiente. Energia, seja ela cinética, seja ela sonora, térmica, entre outras, né? E ela, logicamente, se relaciona com informações de uma certa grandeza, que precisa ser medida, como temperatura, pressão, vazão, posição e corrente. E os sensores, eles são divididos em dois. Eles são divididos em sensores digitais discretos e sensores analógicos contínuos. Então esses dois tipos são os sensores, são a classificação dos sensores que a gente precisa, né? E logicamente isso tem a ver muito com o sinal que ele vai me enviar para a nossa cartela de entrada do CLP. Os sensores digitais são utilizados para monitorar a ocorrência ou não de um determinado evento. Esses sensores digitais, ou eles são 0 ou 1, ou eles estão ligados ou estão desligados, né? Então o sinal vai vir de acordo on ou off, né? Não tem um meio termo. Já os sensores analógicos, eles são variáveis, né? Eles monitoram uma grandeza física, pode ser por meio de extensão, corrente, resistência ou algo assim. O primeiro sensor que a gente vai ver, pessoal, é sobre o sensor indutivo. Os sensores indutivos são dispositivos eletrônicos que detectam a proximidade de elementos metálicos sem a necessidade de contato. Então ele tem uma face sensora, que é essa face aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Ele tem essa face sensora e aí ele detecta o alvo metálico, né? Aquilo que você quer. Esse é o campo. E os sensores por dentro, eles têm uma bobina, um oscilador, um circuito de disparo e um circuito de saída. E aqui no caso uma sinalização. Na maioria das vezes a terminologia ou o desenho elétrico é mais ou menos assim, mas tem algumas diferentes, né? E esse sensor, eles podem ser divididos em dois tipos, em NPN e PNP. Mas eu vou falar isso, né? Essa aula vai durar um pouquinho, aí eu vou dividir em parte 2 e a gente vai entender. Primeira coisa, vamos falar sobre a faceta, aqui, a face do sensor. Então todo sensor, ele pode ser dividido aqui, ó. Tá vendo esse corpo aqui? Vou mostrar um para você fisicamente. Esse sensor aqui, ele é um M12. Por que M12? Porque ele tem um diâmetro de 12 milímetros, né? Aí tem sensor M4, tem sensor M3, tem sensor M8, M12, M25, M30, M40, aí depende da sua aplicação. Então esse M é o diâmetro do sensor. Depois ele tem uma classificação de acordo com aquilo que ele vai ser detectado. Como eu falei, a faceta, né? A face, né? Então aqui, ó, vou mostrar para você um outro tipo de sensor que também é um sensor indutivo, tá? Só que ele tem aqui, ó, esse SN. Esse SN é a faceta que vai aqui, ó, que é onde você pode encostar. Então aqui o que ele está me falando? Que ele é um SN de 20 milímetros. Então qualquer objeto metálico que eu colocar 20 minutos perto, abaixo de 20 minutos dessa face aqui do sensor, ele vai me dar o nível de estado 1. Ele vai me energizar. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Você vai encostar aqui e ele vai dar o nível 1, que seria o que, né? Aí esse nível 1, ele seria a tensão que você alimentou. Um exemplo,
Você tem um sensor, esse sensor aqui, ó, ele é um sensor indutivo, ele tem uma sinalização aqui amarela, ó, Alt, tá vendo, ó? Alt Yellow quer dizer amarelo. Então quando você energiza ele, ó, Power é verde, então ele vai ficar verde. Quando você alimentar aqui no L+, e no L-, que pode ser uma tensão de 10 a 30 volts corrente contínua, ele vai acender já esse verde de primeiro. E aí quando você atuar alguma pá ou encostar alguma parte metálica aqui que estiver abaixo de 20 milímetros de proximidade, ele vai acender o amarelo. Se ele ficar só o verde, quer dizer que ele não está atuado. Se ele acender o amarelo, é porque alguma parte metálica entrou dentro desse campo, que esse campo aqui seria o campo que a gente está vendo aqui, ó. Esse campo aqui, ó, esse campo de detecção. Então ali o campo de detecção daquele sensor, desse sensor aqui, gente, é de 20 milímetros, como tá aqui, tá vendo? 20 milímetros. E aí, o que que acontece, né? Então você pode alimentar ele de 10 a 20, a 30 BDC. Mas é o seguinte, para ele acender amarelo aqui, precisa da peça aqui. Quando você acionar isso aqui acender amarelo, quer dizer que no meu pino 4 aqui, tá vendo o pino 4 aqui, ó, que é o fio preto, ele vai sair 24, ele vai sair a tensão que eu alimentei. Um exemplo, se eu alimentei com 12 volts, ele vai sair 12 volts no pino 4. Se eu alimentei com 20, ele vai sair 20. Se eu alimentei com 24, ele vai sair 24 aqui no pino 4. Se eu alimentei com 30, ele vai sair com 30. Então, o que vai definir a alimentação do meu sensor? A sua cartela do seu CLP. A cartela que você tiver do seu CLP de entrada, do sinal de entrada, tá? Do sinal de entrada, ele vai te ditar qual é a alimentação que você vai precisar dos sensores. Então, a primeira coisa, né? Então a gente viu que o campo de detecção aqui do meu sensor é esse SN aqui, tá? Que é onde ele vai o campo, né? Tem sensores, né? Como eu disse, tem sensores que esse caso é 20 milímetros, mas tem sensor que é 5, tem sensor que é 4, tem sensor que é 2, tem sensor que é 1, né? Aí isso depende do que? Da sua aplicação, da onde você vai aplicar isso, né? Então se você vai aplicar assim, é uma coisa grosseira só para detectar o produto em cima de um pallet, vai numa linha. Você tem uma linha de transporte, né? Uma linha de transporte aqui. E aí, embaixo da linha tem alguns sensores indutivos. E aí tem esse pallet que ele é de ferro, né? Metálico. E aí o pallet vem vindo assim, quando ele para em certa posição, e ali tem sensores, então esses sensores indicam que tem pallet presente. Mas não quer dizer que em cima do pallet tenha produto. Aí você é obrigado a colocar um outro sensor indutivo para ver esse produto. Se esse produto for metálico, esse sensor vai atuar. Então você tendo o sensor de baixo mais o sensor de cima, você diz que no seu CLP você vai entender. Existe pallet na linha e com produto, porque o sensor em cima está atuado. E lógico, se você precisa de uma coisa mais assim redundante, você põe mais sensores para ele detectar. Caso esse falhe, outros vão falar se tem ou não, né? Então, o sensor indutivo funciona assim. Então, o que ele faz? Quando você ele encosta aqui um alvo metálico, essa bobina faz toda essa parte eletrônica e aí ele dá um disparo. Né? Ele dá um disparo numa saída aqui que vai ser de acordo com a alimentação que eu colocar, né? E eu queria mostrar para vocês também que tem essa conexão aqui, ó, que é importante, né? Essa conexão aqui embaixo, ela tem os pinos 1, 2, 3 e 4. Então esse pino, gente, é padrão. Isso é todo. Se você, ó, é esse daqui que é a Pepper Fux aqui, né? Se você pegar sensores da Siemens é assim, da Baloff, da Nogren, da SMC, da Festo, de qualquer fabricante de sensor indutivo, eles têm que seguir essa norma. Então sempre vai ser pino 1, 2, 3 e 4. E é sempre o que? O pino 1 é a alimentação, o pino 3 é o negativo,
o pino 4 é o segundo sinal e o pino 2 é o primeiro sinal, né? Aqui no caso, o que acontece? O pino 4 ele é um NA e o pino 2 é um NF. Então quer dizer o que? Quando esse sensor só está verde aqui e não tem nenhuma peça atuada aqui, no pino 2 eu já vou ter 24 volts se eu alimentei esse sensor com 24, né? E aí quando eu encostar uma peça metálica aqui, ele vai me dar 24 volts no pino 4 e vai tirar o 24 do pino 2, porque o NF vira NA, né? Então vai acontecer isso. Então sensores desse tipo aqui, gente, tem vários tipos, né? Então vou te mostrar para vocês aqui. Então você tem vários tipos de sensores, e essa conexão que eu disse para vocês que é pino 1, 2, 3 e 4 é essa daqui, ó. Essa aqui é uma conexão. Então esses pinos aqui, eles são assim, ó, pino 1, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, M12, tá vendo? Uma conexão, né? E ele tem uma ligação. Então você tem que ligar os fios de acordo com aqui, com o que tá aqui. Então aqui você vai ligar o que, né? No seu sensor é um sensor de 4 pinos. Então o pino 1 é positivo, o pino 2 é o primeiro sinal, o pino 3 é o negativo e o pino 4 é o segundo sinal. E aí você tem que seguir essa terminologia dos cabos. O cabo marrom é sempre positivo, o cabo azul é sempre negativo, o branco é o primeiro sinal e o preto é o segundo sinal que vem do sensor. Se o sensor não tem dois sinais, só tem um, é sempre o preto que é o que vai acabar sendo o sinal que eles predominam, né? Então é isso que vai acontecer. E essas cores são padrões, tá? Isso no caso de um sensor PNP. Então os sensores indutivos, eles são divididos nisso, né? Então ele tem o sensor indutivo, ele é formado, só que ele tem uma saída, ou ele pode ser NPN ou PNP. Aí você fala, mas o que é um NPN e o PNP? É isso aqui, ó. Então o sensor PNP, o que acontece? Quando você alimenta aqui o marrom, tá vendo? Essas cores são básicas, tá, gente? Aquela lá tava BK, B, porque é um padrão, tá em inglês, né? Então é sempre assim, o marrom é positivo, o azul é negativo, o 2 é branco e o 4 é preto, né? Quando você não tem o pino 2, não tem conexão, é sempre o 4 que é o sinal predominante, né? Então, e ele sempre, aí você de acordo que tem sensores indutivos que são NA ou NF, ou tem os dois juntos, NA e NF, como a gente viu nesse daqui, né? Esse daqui, ó, ele tem os dois, tá? Ele tem aqui, ó, se vocês olharem aqui, eles têm os dois, ó, NA, NF e NA. Então eles têm os dois sinais aqui porque tem duas bobinas. Quando mostra uma bobina só, é porque na verdade o sensor só tem um contato, tá? Aqui, ó, tem duas bobinas aqui, que seriam cargas, né? Duas cargas. Então quer dizer que ele é NA e NF. Tá vendo? Ó, NA e NF. E é PNP por quê? Porque quando eu energizo ele aqui de 10 a 30 volts, que é a maioria, mas imagine que vamos tratar sempre como 24 volts, tá? Quando eu alimento 24 volts aqui e eu coloco um metal aqui próximo ao campo de detecção dele, ele vai me enviar no preto 24 volts, né? E o branco vai abrir, porque o 2 é NF. Então quando ele não está acionado, no preto eu não tenho tensão e no branco eu tenho tensão. Quando eu aciono o sensor, o branco fica sem tensão e o preto vai com tensão. Porque essa carga aqui, essa bobina, ela está dizendo que é a entrada do seu CLP, ou a entrada de um relé, se você for atuar um relé, o que for, né? Mas ele é a carga que você vai ser, que pode ser uma porta de um CLP, pode ser o A1 de um relé, de um contator, do que for, de uma bobina, de um relé acoplador, o que for. Então ele é a carga. Então essa carga ele vai acionar, ele vai mandar 24 aqui quando for atuado. Quando não tiver atuado, ele não vai dar nada. E ele vai mandar um sinal positivo. Por quê? Porque aqui, ó, tá vendo? Ó, a carga tá ligada no negativo. Então é por isso que ele é PNP, porque ele manda um sinal positivo. No NPN,
a ligação é tudo igual, as pinagens são a mesma, só que o que é? Você vê que eles estão ligados no positivo aqui? Então, quando eu atuar esse sinal aqui, quando eu atuar esse sensor aqui com um metal, ele vai me mandar aqui um sinal negativo, aqui ó, e aqui ele vai retirar. Então imagine que eu tô com esse sensor NPN, não tem nada aqui metálico, nada metálico aqui, então eu vou ter 0 volts aqui indo para minha carga, e aqui eu não vou ter nada, né? Aí eu vou ter 24 volts aqui na minha carga e mais 24 volts aqui. Esse aqui vai ficar ligado. Quando eu acionar esse sensor NPN, esse aqui não vai ter mais os 0 volts, e esse aqui vai começar a ter, o preto vai começar a ter 0 volts, e aí vai acionar minha carga. Para me usar um NPN, se eu for usar ele no CLP, a entrada do meu CLP tem que ser NPN. Se eu vou usar um sensor PNP, a entrada do meu CLP tem que ser PNP, né? Tem que aceitar sinal positivo. Se for NPN, tem que aceitar sinal negativo. Então a diferença do PNP para o NPN é somente isso, é o sinal. Um trabalha com sinal positivo, né? No caso aqui 24 volts, se a gente alimentar com 24, e o NPN trabalha com sinal negativo, né? Então essa é a diferença de um sensor para outro, né? O PNP para o NPN. E lembrando também que os sensores, a maioria deles é esse padrão, tá? Então sempre lembre que o padrão do sensor é assim: marrom positivo, branco é o segundo sinal, azul é o negativo e preto é o primeiro sinal. Então o preto vai ser sempre o sinal prevalecente. Se você tiver, ó, que nem aqui, ó, vamos ler esse daqui, ó, sensor indutivo M12. Então ele quer dizer o quê? Que ele é um sensor que detecta metal. Ele é M12 porque ele tem aqui o diâmetro de 12 milímetros. Ele é PNP, quer dizer o quê? Que no fio branco e no fio preto vai sair 24 volts, tá? Aí ele é 3 fios. Se ele é 3 fios, o fio branco aqui só tá não tá fazendo nada. O sinal vai vir sempre pelo preto, só pelo preto, né? Aí ele é com cabo e conector. Então ele é um conector. Então esse aqui é um 90 graus, né? Com conector. Ele diz para mim que ele tem 4 milímetros de alcance de detecção aqui, campo de detecção de 4 milímetros. Então ele é um sensor de presença, tá vendo? Né? Ó, LM12 é um M12 3004 e ele só tem o sinal. Ele é um NA que só tem o fio preto que vai ter o sinal da bobina. Então esse sinal aqui, gente, dele, esse sensor, ele só vai ter esse sinal. Ele tá com cabo branco lá, mas ele é 3 pinos. Porque ele só tem o pino 1, o pino 3 e o pino 4 que é usável. O 2 ele está fisicamente, mas ele não funciona, né? Então se você vê um outro sensor aqui, ó, esse sensor aqui, ó, ele já é um cabo injetado, tá vendo? Ele não tem a conexão, mas ainda prevalece as cores, tá vendo? Ó, marrom positivo, azul é o negativo, tá vendo? Ó, mais marrom, blue negativo, a carga é o preto, né? Que é o pino, e ele é um 4 fios, então quer dizer que ele tem contato aberto, que é aqui, ó, aberto e fechado. Então você tem sinais nos dois fios. O branco vai ser o NF e o preto vai ser NA. É aqui a carga, ó, e ele é PNP. Ó, ele é um sensor indutivo M12, que é o diâmetro de 12, ele é da Metaltex, né? Ele tem um campo, o campo dele aqui, tá vendo? Ó? Quer ver? Vamos visitar essa página aqui. Vamos visitar essa página. Vamos ver se ele fala aqui ou se o sensor aí. Ah, aqui tem vários, né? Tem vários tipos aqui, né? Aqui também, tá vendo? Ó, esse daqui, ó, é um sensor indutivo NPN. Então, se ele é NPN, ele vai me mandar um sinal negativo tanto no pino 2 como no pino 4, né? Tá vendo aqui, ó? Ó. Aí ele vai me mandar, ó, tá vendo? Então aqui, ó, a carga, tá vendo? Ó? Aqui ele é só NA. O NO dele aqui, ó, você tá vendo o NO? Tá cinza, então não, ele é só NA.
Então você alimenta com azul, você põe o azul como negativo, normal, que é o pino 3, o pino 1 é marrom, só que a carga vai me mandar o que? No preto vai vir um sinal negativo, então eu vou ter 0 volt aqui, ó, ele é 3 fios, ó, né? Tá escrito em inglês lá, ele é NPN, então ele vai ter isso aí de campo, ó. Se você olhar aqui, é bem isso aqui, ó. Ele já é um sensor chinês, né? Ó, o SN dele, tá vendo, ó? O SN dele aqui é 4 milímetros, quer dizer que o que? Que um material metálico chegando aqui abaixo de 4 milímetros, ele vai detectar. E ele é de 6, aqui ó, U, que é tensão. Então ele é de 6 a 36 volts VDC. Então, qualquer tensão que eu alimentar aqui, no meu pino 4, vai sair o que, né? No meu pino 4 vai sair alimento. No caso não tem pino aqui, né? Aqui é como ele é injetado, então no fio preto vai sair o negativo que eu preciso quando eu acionar esse meu sensor, né? Então os sensores são divididos nisso, os sensores indutivos, ó. Você tem um sensor aqui que ele é grande, ó, deixa eu ver isso aqui, ó. Então ele aqui deve ser um M30, né? Ah, M25, ó. Então, ó, a distância dele sensorial é de 25 milímetros, né? Ele tem 25, ele alcança até... Então, qualquer peça que chegar abaixo de 25, ele não é faceado, porque ele tem essa bolacha... O não faceado e o faceado é isso, tá, gente? É que essa parte aqui do disparo do sensor fica para fora do sensor, tá? Então, ele não é faceado e ele alcança 25 milímetros. Ele é PNP, normalmente aberto com conexão e conector. Então ele tem, você precisa do cabo, tá vendo aqui, ó, 25 milímetros, saída PNP, normalmente aberta. A conexão é M12, ele é 4 pinos, ele é um IP67, que é um segurança, e ele é de 10 a 30 volts. Então esse é um M30, ó, M30 por 1. Então ele é diâmetro de 30 com um passo de 1 milímetro. Então esse é o seu sensor que você precisa, né? E aí, sensores, gente, tem vários tipos, né? Por que surgiu essa parte de conexão aqui, né, nesses sensores, né? E tem essa... Então, alguns sensores, por que existiu isso, né? Porque antigamente os sensores, eles eram só injetado e eles iam para uma caixa de passagem. Essa caixa de passagem ia para uma fiação lá dentro, ia para uma tomada de 25 pino, ou 40, ou 36 ou 50, depende da marca, né, do fabricante, e depois ela ia para o painel. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula como isso mudou, né? Já faz algumas décadas que mudou, não é mais assim caixa de passagem. Existem módulos que você coloca, ativo ou passivo, no caso passivo para esse tipo de sensor, e aí eles mandam um cabo direto para o painel na cartela do CLP. Mas eu vou dar sequência a essa aula aqui, ela já deu 23 minutos, mas o sensor indutivo é isso, né? Então o que a gente aprendeu? Então há vários tipos. Aí você me pergunta assim, mas qual que eu vou usar? Aí depende da sua aplicação. Aí o que você for aplicar, você precisa, né? Que nem tem sensores, só para vocês, tem sensores que eles são indutivos assim, aí estão M12, M25, M30, M8, M4, e tem outros que são RID, são apenas um RID, né? Então você tem vários tipos de sensores. Que é o RID? O RID é um sensor que vai no cilindro hidráulico, no cilindro pneumático ou hidráulico, e ele faz a leitura desse sensor, né? Mas aí a gente, aqui ó, esse é um RID, ó. Esse é um RID, é um sensor que tem campo magnético, e ele vai no cilindro, pneumático, ele vai nessas canaletinhas aqui, e aí você sabe se o cilindro está avançado ou recuado, né? Tem esse tipo de sensor também, que é o sensor indutivo. Então tem vários modelos, vários tipos e para várias aplicações. Eu vou fechar essa aula aqui agora, eu vou fazer a parte 2 dessa aula sobre sensores indutivos, e aí a gente continua esse assunto, tá bom? Então eu peço que, se gostaram do vídeo, deixem seu like, também apertem sininhos de notificações e divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conheçam, do tecnólogo, técnico, cursos do Senai e outros cursos de automação. O nosso objetivo é ajudar vocês a entender
sobre os componentes que vai numa automação e como funciona cada um deles particularmente, tá bom? Agradeço, lembrando sempre que a prática faz o mestre, né? E sempre pratiquem, para que vocês possam obter assim os melhores resultados, tá bom? Fiquem com Deus, Jeová, e até a próxima aula.